Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluia, pode se sentar. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Eu queria lembrar sobre a última palavra que eu trouxe, a última vez que eu preguei aqui. Eu falei sobre onde abundou onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque não importa onde você esteja, não importa onde o mal ele tente prevalecer, a graça, onde a graça ela sempre será maior, e a graça ela é transformadora. A graça ela é muito maior do que qualquer situação, qualquer morte, qualquer pecado que pode vir sobre as nossas vidas, porque o nosso Senhor Jesus ele tem todo o poder em suas mãos. Quantos creem nisso? Aleluias. Aleluia. De novo, eu acho que eu vi mais mão levantada e na verdade não, eu vi mais gente do que eu ouvi, amém, e vi mão levantada, aleluia. Eu vou perguntar de novo, quantos creem nisso, meus irmãos? Digam amém. Aleluia. Que o Senhor Jesus ele tem todo o poder, aleluia. Hoje eu vim aqui um pouco mais cedo na casa do Senhor Jesus. Tive um tempo, na verdade, para preparo. Essa palavra que eu vou trazer hoje para os irmãos é uma palavra que vem dentro do meu coração há alguns meses. Algo que eu tive que confrontar o meu próprio interior. Porque quando nós falamos de amor, quando nós falamos de graça, isso é algo que pode nos transformar, não simplesmente por um momento. Não é uma palavra que apenas passa, mas permanece. As palavras do Senhor Jesus, elas não passam, elas permanecem. Mas quando nós falamos de amor e graça, o verdadeiro amor que nós podemos ter de exemplo é simplesmente o único amor de Cristo. E a única graça que pode superabundar o pecado também é a graça de Cristo. Por isso que quando nós falamos de amor e graça, são palavras do Senhor. A humanidade, ela aprendeu com o Senhor, ela teve que aprender pelas palavras e pela história do Senhor Jesus. Eu fico muito empolgado quando eu leio alguma palavra que fala sobre a história do Senhor Jesus, porque eu realmente gosto muito da palavra do Senhor, e eu acho que a palavra do Senhor Jesus não é apenas algo que nos alimenta, mas de uma forma realmente me entretém. Às vezes eu estou lendo a palavra ali e eu falo, eita glória, olha o Senhor Jesus falando. Aquelas perguntas que o Senhor Jesus faz para aqueles homens mestres da lei, aquelas perguntas que o Senhor Jesus faz para aqueles homens ricos que tentam fugir, mas não conseguem, porque o Senhor fala que para seguir Ele tem que deixar tudo lá atrás, porque bens materiais não ficarão quando o dia chegar, que é o dia esperado, a promessa do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Acabamos de louvar. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade e louvores ao Rei. Incomparáveis são suas promessas para cada um de nós. Porque quando nós falamos de promessas, as promessas do Senhor Jesus, ela é algo que nós não conseguimos prever. O presbítero estava falando algo aqui, que estava fluindo um negocinho ali no meu coração, mas eu estava tentando arranjar as palavras certas para colocar. Ele usou algumas palavras muito boas, que nós podemos considerar. Deus nos fala que melhor é a árvore frutífera, mas a árvore que não dá fruto, ela só serve para queimar, ela não serve para nada. Como o sal insípido, o sal que não salga, é um sal também que não serve para nada além de ser pisado. A nossa vida espiritual, nós podemos plantar e podemos colher frutos, mas nós não podemos plantar nada e colher frutos, porque antes de você colher, você tem que plantar. E a nossa vida nós podemos colocar como uma semente, e o Senhor Jesus, Ele é aquele fazendeiro que está cuidando de nós. Ele está olhando ali crescer, independente das estações, se é tempestade, se é calor, se é frio, a semente está ali, ela está para crescer. E quando chega a primavera, está ali caindo suas folhas, seus frutos estão transbordando. E espera-se mais uma vez você usar um galho, um fruto daquele, para você plantar mais. E assim a palavra do Senhor Jesus, ela deve ser plantada em cada coração. O nosso exemplo, o exemplo que nós damos como cristãos, e a forma como nós pregamos a palavra a quem está ao nosso redor, deve ser feita como uma semente, que independente das estações, quando a semente ela é boa, porque o nosso fazendeiro ele é perfeito, então nós não podemos culpar aquele que está fazendo ali todo o preparo do chão, do solo, porque o nosso fazendeiro é perfeito, mas a semente somos nós. Independente das estações, o que vem, vento, tempestade, é isso que nós devemos aguentar, porque o Espírito Santo do Senhor Jesus, Ele plantou uma promessa em nós.
E essa promessa só depende de nós, das nossas escolhas, para fazer com que esses frutos venham crescer, esses frutos venham virar outras sementes, e essas sementes também venham florescer, e que a palavra do Senhor Jesus venha a ser pregada para toda criatura. Isso é apenas um pouco que eu queria trazer aqui da palavra do Senhor Jesus. Eu trouxe aqui 7 definições de amor que vêm da linguagem grega. Nós sabemos que a Bíblia ela é escrita por hebraico, grego e poucas passagens ali em aramaico. E até algumas outras palavras pequenas que vêm de outras línguas derivadas do aramaico também. E aqui do grego eu acho muito interessante porque ele tem muitas definições de amor. Você pode falar assim, eu amo meu pai. Você sabe que esse amor que você está falando para o seu pai é um amor paternal. Quando você fala que você ama, eu amo meu esposo, eu amo minha esposa, meu namorado, minha namorada, você está falando isso de um amor mais romantizado, aquele amor que você sente. E normalmente esses tipos de amores, no começo, né, as mil maravilhas. Depois você começa a sentir um pouco mais de maturidade, porque você tem que apanhar um pouquinho, você tem que ouvir algumas coisas, outras coisas você vai passar um pouquinho de nervoso, mas é assim que funciona esse tipo de amor. Você tem aquele amor que você fala, eu amo meu amigo, mas esse é um amor que simplesmente vem daquilo que você tem interesse, porque normalmente você não tem como ter um amigo, você dizer que a pessoa é teu amigo, você não ter interesses parecidos com ela, porque a conversa ela tem que fluir, né? Os tempos têm que vir, tem que voltar. Quando acontece uma discussão, para voltar você tem que ter algo em comum. Então esse tipo é um tipo de amor. Você pode colocar que é uma amizade, mas tem que ter um interesse ali no meio, senão não flui. Você pode dizer eu amo aquele filme, eu amo aquele seriado, aí já vai para uma coisa inanimada, algo irreal, que até no grego existe até um significado que se chama ludos, um amor ilusório. E aqui eu vou falar um por um, são 7 amores. Eu creio que vocês já ouviram muitos deles aqui nesse púlpito, que o pastor já trouxe algumas vezes a palavra, mas eu queria dizer de novo que aqui, um dos primeiros aqui que eu anotei, certo? É eros, o amor apaixonado, amor romântico, o amor, como o pastor também usa essa palavra, amor erótico. Temos também o amor filia, que vem de uma amizade, um tipo de companheirismo, também um amor filantrópico, que também pode ser traduzido como filos e filéu. Você tem o amor ludos, que é amor lúdico e sedutor, como eu tinha citado. É um amor de ilusão, porque é muito fácil você ser levado por palavras doces. É muito fácil quando a pessoa ela vê essa situação e olha e fala, eu posso me aproveitar disso. Hoje em dia, infelizmente, em altares que deveriam ser santos, sobem pessoas para trazer palavras que apenas alimentam o ego e te prendem a tua atenção, mas que não trazem crescimento para a sua vida, não trazem alimento, mas trazem ilusão, porque elas querem usar esse tipo, o ludos, para que você sinta impressionado, para que você veja aquele brilho, e você sinta um certo amor por aquela palavra, por aquele pregador, e fala, nossa, que pregador, ele é muito usado por Deus, eu sempre me quebranto quando ouço a palavra dele, mas simplesmente é uma ilusão. A questão é, e quando você está dentro de uma ilusão, você não vê o que está fora, mas quem está fora vê o que está dentro. As ilusões, elas são muito perigosas, e principalmente para nós que somos seres humanos, é muito difícil lidarmos com as ilusões sem ajuda. Mesmo com Deus do nosso lado, muitas das vezes as pessoas abandonam Deus, abandonam a palavra, se afastam de Cristo, porque elas estão presas em uma ilusão, em simplesmente pequenos passos, pequenas palavras, pequenas ações, tudo planejado, premeditado, para que haja um certo tipo de convencimento. E algumas pessoas usam isso para crescer o ego, algumas pessoas usam isso para benefício próprio, às vezes do trabalho, às vezes da empresa, às vezes do seu próprio ministério, diminuindo a outra pessoa para que ela cresça. Mas nesse lugar, o único que deve crescer é o Espírito Santo de Deus. Nesse lugar, nesse altar, o único que deve ser engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E aqui eu quero prosseguir para ganharmos tempo. O amor estorgé, amor familiar, aquele amor paternal. E depois vamos para filautia, amor próprio, né? Como disse, amor próprio eu acho que é autoexplicativo. Aquelas pessoas que simplesmente têm amor para si apenas. Amor pragma, amor comprometido e companheiro, um amor que você pode dizer até que é como se fosse uma construção, porque o amor pragma, ele é um amor que, como você falasse, eu quero construir algo com essa pessoa,
eu quero ter uma vida profissional ótima com essa pessoa, como vemos aí vários artistas aí fora que casam com outros artistas simplesmente porque sabem que eles vão crescer essa carreira. Esse é um tipo de amor pragma. E daí vem o último, e o amor de Cristo por nós, o amor ágape, o amor incondicional, o amor de entrega. O pastor, na verdade, na quarta-feira o pastor ele citou que nós estávamos conversando no carro. Na verdade acontece muito isso todo dia, de segunda a quinta, eu e o pastor, na verdade minha família que moramos lá em casa, nós acordamos 6 horas da manhã, e aí às vezes o Noah está dormindo, meu sobrinho, e a gente leva, e se ele está dormindo aí eu fico em casa com ele, se ele não, 5h30, ele acorda 5h30, eu acordo 6 horas, né? Aí quando o Noah ele acorda, a gente leva ele de carro. Quando a gente vai voltar de carro, eu e meu pai vai conversando. Por quê? Porque se eu não for conversando com ele vai dormir, irmãos. Misericórdia, o pastor não aguenta. O pastor ele vai dormir, então eu tenho que ir conversando com ele para minha própria sobrevivência, né? Meu Deus do céu. Então, eu vou conversando com ele, e naquela quarta-feira eu estava falando: pai, eu estou preparando a palavra aqui, tá difícil. Eu estou pedindo inspiração para o Senhor Jesus, e está difícil desenvolver essa palavra, essa mensagem, porque há algo ardendo no meu coração. Pensa numa situação que eu estava querendo falar sobre algo, mas não conseguia porque não vinha nada na minha mente, não vinha inspiração, e eu lendo a palavra, eu procurando coisas que tinham a ver, e preso ali. Aí eu consegui desenvolver um assunto com meu pai, falando ali, a história de Judas. Eu peguei um exemplo de um outro pregador. Ele estava trazendo uma palavra muito profunda sobre Judas, sobre quem era Judas, mas que não há muitas informações sobre ele, Judas Iscariotes. Mas ele beijou o rosto de Jesus. Jesus, ele sabia que alguém iria o trair. Por que Jesus não o expôs ali naquele mesmo momento? Quando Jesus ele foi vendido, ele foi preso, ele viu Judas ali e ele fez uma pergunta: por que você está aqui, meu amigo? Como você pode pensar um ser humano, uma pessoa, que ele é traída da pior forma possível, vendida, sendo que ela só pregou amor, ela só fez o bem, ela fez milagres. Eu trouxe aqui, quando eu falei sobre o amor de Deus também, um pouco antes também trouxe essa palavra, e quando eu falei do amor de Deus, eu disse que realmente aqueles discípulos, eles viram Jesus, tocaram Jesus, estavam com Jesus, viram Jesus falando, viram os milagres de Jesus na sua frente, mas mesmo assim, eles desacreditaram. Pedro, ele estava ali, era pescador, Jesus morreu, o que eu vou fazer? Ele voltou a pescar. Mas Pedro, quando ele descobriu que o seu mestre tinha ressuscitado, ele nunca mais largou o evangelho. Ele nunca mais largou o evangelho. E ele foi morto, crucificado. E ele disse, antes de ser morto, ele disse: eu não mereço ser crucificado que nem meu mestre. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Agora, como você pensa? Antes, ele tinha desacreditado. O pastor, ele aqui disse que realmente o que trouxe a morte a Judas não foi ele ter traído Jesus, mas foi ele ter desacreditado, e continuou desacreditado e acabou cometendo suicídio. Tem a passagem que fala sobre Pedro, e isso se encontra em João. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, ajuda aí, irmãos, com aleluia, glória a Deus, aleluias, aleluias. Simplesmente aconteceu um mistério aqui, sumiu a passagem que fala de Pedro, não me engano, os pastores me ajudem, é João, se não me engano, João 5, que fala, me amas? Que Pedro, tu me amas? Jesus perguntando a Pedro. Aleluia. Vamos perguntar a ajuda dos universitários aqui. Aleluia. É porque tem tanta passagem aqui em Pedro que eu vou confundir. João 20, 21, 15. Abre ali, por favor. João 21, 15. Aleluia. E depois de terem juntado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor,
tu sabes que te amo. Depois, aí de novo, disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. 16. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Ele fez a pergunta 3 vezes. Quando ele finalizou a pergunta, esperou que Pedro falasse. Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Mas, como lemos aqui, eu disse que a gente usa a mesma palavra. Quando a gente fala eu amo meu pai, eu amo o seriado, eu amo o meu vizinho, eu amo o meu irmão, eu amo o meu amigo, a gente usa a mesma palavra, mas tem significado diferente. Quando vamos fazer a transliteração da palavra, aqui, se não me engano, foi no final do ano passado, o pastor Jefferson trouxe essa palavra, e através de estudos que eu tive que ter aqui, tive que buscar as fontes, e realmente é algo que foi provado pelos estudiosos, que a tradução, como nós vemos na língua portuguesa, ela passa por várias outras línguas, e acaba nos dando um outro entendimento. Mas a verdade, que como eu disse aqui no grego, quando Jesus está perguntando a Pedro, ele pergunta: Pedro, tu me ágape? E Pedro diz: Jesus, eu te filéu. Ele não diz ágape. Ou seja, ele não está falando que ama a Jesus como Jesus acha que Pedro o ama. Na verdade, Jesus está perguntando a Pedro ágape da forma como ele ama Pedro. Mas Pedro responde o filéu. Eu gosto como se fosse uma amizade. O pastor Jefferson, então, ele trouxe aqui, ele falou eu gosto, ele usou essa expressão, e sim, também está certo. Ele diz eu gosto, e depois Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ágape? E ele falando: Jesus, eu te filéu, apacenta minhas ovelhas. E pela terceira vez, na verdade aí já muda um pouco a transliteração, que Jesus, ele pergunta na terceira vez, ele não fala se você me ágape, ele pergunta da mesma forma como Pedro responde. Ele pergunta: você me filéu? Ele disse: tu sabes que eu te filéu. E depois ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Quando você tem esse entendimento da palavra, você vê que o próprio Jesus já tinha profetizado, já tinha falado que antes que o galo cantasse, Pedro negaria 3 vezes, e Pedro negou 3 vezes. Depois disso, a palavra diz que ele chorou amargamente. Ele sentiu um arrependimento profundo. Imagina como é um psicológico dessa pessoa, de saber, porque Jesus tinha anunciado isso, de saber que ele estava pensando: quem que vai fazer isso? Quem que vai fazer? Quando será? Quando vai acontecer? E era ele. E ele vai lá e ele faz. O galo canta, o galo toca, né? Porque na verdade ele diz o galo, mas o galo naquela época não era um galo, né, como aquele que canta. Na verdade, o galo na verdade era um instrumento que eles usavam para anunciar, se não me engano, o começo da tarde, né? Era um tipo de não era uma flauta, era um instrumento. Aleluia. Era um instrumento, por falta de palavra. Fazia barulho, isso aí, fazia barulho. E ele escuta, aí ele lembra: eu neguei Jesus por 3 vezes. Me perguntaram: não é você que anda com aquele homem? Não. Não era você que pregava junto com aquele homem? Não. E aqui eu entro muito na questão, principalmente dessa parte psicológica, porque quando a gente lê, a gente passa direto, mas se você entender o que essas pessoas estavam sentindo, as lutas que elas estavam passando, mas aí você vê que simplesmente, por mais que eles estavam ali com Jesus, eles sentiram isso. Essa era a entrega que eles tinham por Jesus. Isso era o que Pedro sentia por Jesus, filéu. Mas depois ele entregou tudo que ele tinha. Ele deu sua vida pelo Evangelho. E ele mesmo disse que ele não era digno de ser crucificado nem como seu mestre, não era digno nem de morrer como seu mestre, sendo que aquilo naquela época já era uma humilhação. Você ser crucificado, ser açoitado, aqueles chicotes, sofrer, aqueles sangue escorrendo, sendo jogado perto ali das partes onde eles jogavam as fezes, aquele cheiro
aquela imundiça, sendo colocado uma coroa de espinhos. E é muito impressionante, porque Jesus ele era apenas um homem comum, ele tinha uma força como ser humano. Ele era 100% Deus, ele era 100% homem, mas o seu corpo era de humano. O Senhor Jesus, ele carregou uma cruz que não era para ele. Já vi muitos falando que essa cruz era para nós, e realmente ele pagou nossos pecados naquela cruz. Mas antes de escolherem Jesus, eles perguntaram: Jesus ou Barrabás? Escolheram Barrabás. Ele estava segurando, carregando a cruz que foi feita para Barrabás, um homem violento. Pensa a força que esse homem tinha. Mas Jesus, ele teve que carregar aquela cruz pesada, ser crucificado, sendo humilhado. Mas nem Pedro era digno de ser colocado da mesma forma que seu mestre foi. E você me pergunta agora: realmente esse era um amor filial? Não, ele foi transformado. Porque quando Jesus estava naquela cruz, ele estava pescando. Mas imagina a tristeza, um homem que andou tanto tempo com Jesus, ele viu aqueles milagres e falou: meu mestre morreu. E a última coisa que eu falei para ele era: eu te filéu. Eu deixei o que eu tinha para trás na família, e a última coisa que eu disse para aquele homem era filéu. Ele não era o Messias. Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia. Ele foi levado aos seus discípulos, e eles viram a glória do Senhor Jesus na maior e magnífica e mais pura graça, porque o Senhor Jesus, ele ressuscitou naquele dia. Mas eu já disse que eu já preguei sobre o amor de Cristo. Então o que eu quero falar nessa noite é que muitas das vezes nós falamos que amamos a Deus, mas estamos amando que nem Pedro, estamos sendo filéu, não estamos sendo ágape com Deus, não estamos entregando tudo a Cristo. E é muito difícil, porque Pedro, ele sentia filéu, ele voltou a pescar. Judas, ele também estava perto ali, ele cometeu suicídio. O amor que eles sentiam era um filéu, depois se tornou ágape. Mas nesse momento, antes de Jesus morrer naquela cruz, o motivo deles terem ido voltar a pescar é porque eles tinham uma opção, porque eles acreditavam que ainda tinham aquilo. Mas quando eles se tornam discípulos de Cristo, eles deveriam ter largado tudo e simplesmente só ter sido aquilo que eles foram depois: pregadores do Evangelho, pescadores de homens. Então por que ele voltou a pescar? Porque ali no fundo, como ele mesmo declarou a Jesus, ele tinha um amor filial. Realmente é difícil você amar a Cristo quando você ama ainda aquilo que você tinha antes. É difícil você amar a Cristo quando você tem uma vida dupla. É difícil você amar a Cristo quando você compara Cristo com o amor que você tem pelo seu pai, pelo teu irmão, pelo teu amigo. Não tem como comparar, porque o amor de Cristo, ele é um amor incondicional por nós. Isso é justo com Cristo? Isso é justo com Deus? Nós amamos Ele pela metade, amamos Ele como o nosso Pai, um amor paternal? Não, mas eu amo muito meu pai. Mas você deve amar mais ainda a Deus, porque Ele entregou o seu Filho unigênito, Ele lhe fez. Você está vivo hoje porque Ele quis, você passou pelas situações porque Ele quis, Ele permitiu isso, mas Ele permitiu para que um dia você frutificasse a ponto de transbordar suas sementes, e elas serem plantadas em outros lugares, e vir por todo mundo, porque como Ele prometeu um dia lá atrás a Abraão, e Ele falou: Abraão, você terá descendência maior do que as estrelas que estão no céu, a areia que está na terra, elas serão incontáveis. E nós vivemos hoje a descendência de Abraão, que vem por todo mundo, e a palavra está sendo pregada. Mas o amor, ele deve ser ágape. Agora você pode até dizer: mas Jonathan, é difícil amar ágape. É difícil mesmo. Talvez não, na verdade é certeza. Nós nunca amaremos como Deus nos amou e como Deus nos ama. Nós cantamos aqui agora: Ele me ama, Ele me ama. Nós cantamos aqui, depois: aclame a Senhor toda a terra e cantemos, poder e majestade ao Rei. Incomparáveis são tuas promessas. Se Ele tem promessa, eu já disse isso outras vezes, que se Ele tem promessa, Ele tem vontade. Quando você fala de ter uma vontade, isso é uma ação. O que Deus tem preparado para nós são ações. Mas nós, como uma semente frutífera, nós devemos sim aguentar as tempestades. Nós devemos sim aguentar
aquilo que vem da natureza, daquilo que é natural. E o mundo, a vida que nós vivemos não é uma vida secular. Nós vivemos para Cristo. Agora tudo o que acontece enquanto vivemos para Cristo é natural. E é isso que nós devemos entender. Por isso, não tem como você amar a Deus e amar o mundo. E propriamente isso já está escrito na Bíblia, que diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa palavra é dada pelo apóstolo João. Pois, como eu disse agora, não tem como você amar a Deus e amar o mundo. De uma rocha não sai água salgada e água doce. O óleo não se mistura com a água. As coisas de Deus não se misturam com o que é falho e é carnal. As vontades e as promessas de Deus não se misturam com os nossos desejos carnais. Aquilo que é santo não se mistura com o que não é santo. Nós não somos santos, mas nós agimos e servimos a Deus para buscar a santidade. Nós com certeza nessa terra não nos tornaremos santos. E graças a Deus por isso, porque o que já tem de gente lá fora se dizendo ser santo. Imagina se houvesse essa possibilidade, nem que seja por um mínimo possibilidade. Então nós não somos santos, mas nós buscamos a santidade. E aquilo que é santo, o ser de Deus que é santo, os louvores de Deus que são santos, a palavra de Deus que é santa, ela não pode se misturar. Que em Apocalipse capítulo 22 diz que aquele que tirar ou acrescentar algo da palavra do Senhor Jesus será retirado do livro da vida. E agora nesses momentos que estamos vivendo hoje, tem pessoas querendo distorcer a palavra do Senhor Jesus e querendo transformar em algo que não é santo. E isso é amor pelo mundo. O motivo que ela está usando é seus desejos, não as promessas do Senhor Jesus. Porque viver as promessas não é fácil. Como eu disse, nós não somos sementes. A boa semente ela tem que passar por tudo aquilo que é natural. Quando me veio à minha mente, na verdade foi inspiração de Deus a falar sobre isso, sobre essa palavra que estou trazendo nessa noite. A primeira pergunta que me veio em meu coração é: será que eu amo a Cristo? Você pode dizer, eu amo a Cristo, mas de que forma você ama a Cristo? Dizer, me ama, você ter um cargo, ou você simplesmente servir na igreja, ou você ir lá pregar o evangelho. Pedro fazia isso, ele era um discípulo, mas ele não amava a Deus como o amor que estamos falando aqui, o amor ágape. O que nos diferencia? Nada. Então, será que realmente amamos a Cristo? Aí eu começo a pegar umas coisas assim da minha mente. Aí eu falo, não, mas Deus, eu te sirvo com tudo que eu tenho, com tudo que eu posso, com todo o meu esforço, de todo o meu coração, porque o primeiro mandamento diz: amai teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de tudo que tu entenderes. Porque a palavra também diz que se você buscar a tua face, a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu amo a Cristo, por eu conhecer a palavra, por eu pregar a palavra, por eu me dedicar à palavra. O que realmente me dirá se eu amo a Cristo quando eu parar de amar o mundo? A própria palavra já diz, não amei o mundo, porque ali eu não estou. Quando ele usa a palavra mundo, ele não está dizendo o planeta, porque essa criação foi criação de Deus. Ele ama a sua criação. Mas o que nós nos tornamos, o que nós fizemos com essa terra, é muito difícil. É difícil de aceitar, mas Deus aceita. Porque o véu ele foi rasgado e nós ganhamos acesso ao Espírito Santo de Deus, mesmo sem qualquer merecimento. E mesmo nós sendo pecadores, e mesmo não amando de todo o coração, nós ainda temos direito à graça do Senhor Jesus. Graça, favor não merecido. E quando eu estava meditando nessa palavra, me trouxe um aperto muito forte no coração, pensando, qual é a minha prioridade? Porque amor é prioridade. Eu disse aqui numa palavra anterior que era um homem que ele dizia dessa forma, que ele falava com a esposa dele. Na verdade, ele não fazia isso, ele deu um exemplo, ele só contou daquela forma para que a igreja ficasse um pouco mais impactada. E ele falou dessa forma, ele disse que
a esposa dele chegava em casa cansada, trabalhava, ele só era um pastor, ou seja, ele não trabalhava, ele ficava o dia inteiro estudando, mas ele tinha assim um tempo de disponibilidade para fazer os afazeres de casa, ele não fazia. A esposa dele chegava cansada de casa, do trabalho, e ele olhava ali a louça, ele falou: marido, você não vai lavar a louça? Ele falou: isso é causa de divórcio? Aí ela falava: não, né? Ele falou: então não vou lavar não. E era assim todos os dias. Você pensa: nossa, que camarada é esse, né? Eu não vou falar a palavra que já veio à minha mente aqui, que senão é pecado. Porque isso aí é preguiça. E assim, ele dizia: isso é causa de divórcio? Não é. Mas muitas das vezes nós tratamos assim com as coisas do Senhor Jesus. Isso é causa de salvação? Não é? Então não vou fazer. Ir para a igreja é causa de salvação? Não é. Então não vou para a igreja. Louvar no louvor é causa de salvação? Não é. Então não vou cantar no louvor. Não vou cantar nos jovens. Não vou trabalhar na regência. Não vou ajudar na arrumação da igreja. É caso de salvação ajudar as irmãs das crianças? Não é? Então não vou ajudar não. Por que eu vou fazer isso? Por quê? É verdade, eu também pergunto o porquê. Se o amor é filéu. O amor de Cristo, eu já disse aqui que é ágape. O amor que Jesus tinha, ele era um ser humano. Também ele era Deus, mas era ágape. O amor que os discípulos que morreram pelo Evangelho tiveram por Cristo, depois que Jesus foi crucificado. Ou seja, olha a situação que teve que acontecer para que eles amassem a Cristo. Como que nós vamos sentir isso agora então? Porque Jesus, ele já morreu. Nós não conseguimos ver Deus de uma clareza, a forma como eles viam. Mas nós temos algo que eles não tinham. Temos a palavra do Senhor Jesus, a prova de tudo que Ele fez, a prova de tudo aquilo que Ele é. E hoje em dia nós vivemos a graça que eles não viviam naquela época. Nós vivemos a graça muito mais, porque o pecado ele abundou, mas a graça ela ainda pode superabundar o pecado. E essa geração que nós devemos viver, a geração da palavra, a geração que a graça superabunda todo o pecado e todo o mal. Porque nós devemos ter um amor ágape por Deus, não um amor de meia parte, um amor de entrega, um amor incondicional, aquilo que é incondicional, que não perde a nenhuma condição. Mas muitas vezes nós trocamos a nossa família por Deus. E o que eu vou fazer agora? Muitas vezes nós trocamos o nosso trabalho por Deus. Claro que nós temos que ter toda aquela noção, aquele entendimento que você precisa do seu trabalho, tudo bem. Você precisa estudar, precisa. Mas se você não arranjar tempo para Deus, que amor é esse? Se você se deixar levar demais pelos lumos, que amor é esse? Pelas ilusões do mundo lá fora, porque lá fora o que mais tem é coisa para você se viciar, é coisa para você ficar preso, é coisa para te tirar a atenção de Cristo. Isso é o que mais tem lá fora. Mas aí você pode até falar: mas minha igreja não tem um grupo de dança, não tem aquele telão de LED de R$1 milhão lá atrás dos irmãos do louvor lá para ficar vendo a letra e ficar vendo o negócio piscar assim, ó, piscar. Não tem aquela parede preta lá para a luz ficar bem destacada, bonita, né? Mas não tem aquele som top que o pastor fala glória a Deus, o negócio treme. Não tem aquela banda completa para fazer aquele fundo lá e o pastor pregando e você cantando guia-me para aqui, o pastor pregando tudo em ti confio e perdendo toda a atenção. A verdade, o problema não está do lado de fora, o problema está do lado de dentro. Porque onde falta amor, falta Cristo. Porque Deus, Ele é o amor pela humanidade. Como eu disse no começo, não tem como você falar de amor sem falar de Deus. Não tem como você falar de graça sem falar de Deus. Mas, tantas pessoas aí fora amam e tem histórias lindas, maravilhosas. Tem Romeu e Julieta, tem não sei quem, não sei onde. Mas o amor de Deus é o amor do Criador. Quantas histórias você já não viu de esses deuses gregos, esses deuses romanos, esses homens que se colocaram como Deus, não só antigamente, mas hoje, que até hoje existem homens que se dizem ser o Messias, tem essa, não vou dizer nem coragem, audácia de dizer que são homens que são debaixo da autoridade de Deus, mas se colocam como deuses. Pode até não falar que é Deus, eles podem até negar, falar não, as pessoas falam isso de mim, mas eu não sou Deus não, mas se coloca como um, não deixa ser tocado, não deixa ser alcançado, não pode falar com ele, porque não, eu sou o pastor, sou santo, não pode nem encostar em mim, não pode ver o rosto dele. Como já houve aí matérias aí fora aí de uma igreja, aí não vou citar o nome,
por questão de ética, mas de pastores que eles passavam lá a maquiagem deles, a pessoa que passava a maquiagem não podia nem olhar para o rosto, tinha que olhar para baixo. Se olhasse para o rosto, era demitido na hora. Que evangelho é esse? Que amor é esse que nós vivemos? Em Mateus diz: amai teu próximo como a ti mesmo. Esse é o maior mandamento de todos. Aí você fala: nossa, Jonathan, está difícil mesmo. Além de amar Deus, eu tenho que amar meu próximo? Porque Deus, Ele é o mais próximo de você. Deus, Ele é o ser que é mais próximo de você, porque Ele vive dentro de você, Ele tem que viver dentro de você. Se você está aqui, você aceitou um dia o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, e Ele vive dentro de ti. Mas só depende de ti, do amor que você sente por Ele, para perdoar o seu irmão, para ter maturidade, para pedir perdão pelos seus erros. Porque a única forma de você alcançar amor é através do arrependimento. Não tem como você vir para a igreja, diz que aceitou a Jesus, e você continua vivendo para o mundo. Se você não tem arrependimento, você não alcança perdão. Uma pessoa sem arrependimento é uma pessoa sem perdão, é uma pessoa sem Cristo. É uma pessoa que precisa de conserto. É uma pessoa que ela pode até viver esse amor lumos, esse amor ilusório, porque ela está se iludindo. O pragma, ela pode até estar se amando, mas não amando a Cristo. Na verdade, o pragma não. O filautia. Ela pode estar amando a si, mas não amando a Cristo. E esse entendimento que nós devemos ter pelo Evangelho, porque nós vamos à igreja, nós nos sentamos ouvindo as palavras maravilhosas que saem do altar de louvor e adoração. Nós ouvimos louvores, nós cantamos os louvores, nós nos sentimos alegres. Eu creio que todos aqui estão alegres, amém? Amém, de alegres de estar na presença do Senhor Jesus. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é união. E a palavra diz: com bom e com suave é que os irmãos vivem união, porque na união Deus habita, não habita na divisão não. Se existem pessoas que dividem o trabalho e que vão contra suas lideranças, a palavra diz também que toda liderança é imposta por Deus, independente se ela é ruim ou é boa. Não cabe a você a criticá-la, cabe apenas a você obedecê-la, porque o teu maior chamado como um cristão é ser servo, não ser servido. Essa pessoa que vive dessa forma é uma pessoa que apenas tem filautia, amor próprio. Uma pessoa que altamente se ilude, que não vive pelo Evangelho, mas para si. Porque o amor de Cristo, ele é um amor completo, ele não é um amor, como disse, dividido, porque o amor ágape que Deus tem por nós, é um amor incondicional, um amor completo. Então não pode ter um pouquinho ali, um pouquinho ali, não pode ter uma critiquinha ali, uma critiquinha lá, não pode ter falácia ali, falácia lá, não tem que ter em lugar nenhum. Você tem que amar o teu próximo e ponto. Você tem que viver para o Evangelho e ponto. Ah, mas eu não disse nada, mas você impediu que o seu irmão falasse? Ah, mas eu não fiz, mas você impediu que o outro fizesse? Ah, mas aquele irmão, ele é assim mesmo. Mas e a palavra? Cadê? Cadê o amor? Porque Deus teve um amor incondicional. Isso não é, aí que está, isso não é um amor nem de filos, não é nem filéu. Você não tem nem amizade com essa pessoa. Que amor é esse que você está vivendo por Cristo? Se você não defende o teu próprio irmão, se você não estende a mão ao teu irmão, aí depois quer ir lá fora evangelizar e falar: eu amo aquele que eu não conheço, mas aquele que você não conhece, que você conhece, você também não ama. Como você vai amar alguém que você não conhece? Ah, é porque ele pensa igual eu. Que amor condicionado é esse? Que amor apenas por interesse é esse? Que evangelho que estamos vivendo nos dias de hoje? Se nós formos para amar de forma de condição, nós vamos amar apenas Deus porque Ele dá para nós, porque nós podemos ter, porque é lindo quando nós ouvimos um testemunho que o presbítero trouxe aqui, que ele deu um tanto valor, Deus deu 10 vezes mais, isso é maravilhoso. Mas para isso acontecer com você, né, presbítero? Tem que passar umas poucas e boas, né? Para isso acontecer com você, você tem que viver o amor a Cristo. Tem que viver o amor ágape. Não é fácil, não é mesmo. Porque você fala: não é fácil amar o meu irmão, mas você tem que ser verdadeiro consigo mesmo. Seja sincero com você. É fácil amar a Deus? Porque das palavras que saem da nossa boca é só amor, só amor, só amor. Mas e a prática? E aquilo que vem de dentro do nosso coração? Porque Deus conhece nós melhor do que nós mesmos. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Você pensa que Ele não vai saber o que você pensa no profundo?
Você pensa que ele não vai saber o que você pensa quando o irmão é ignorante com você? Quando o irmão ele é imaturo? Você pensa que ele não sabe o que você pensa quando o irmão está te devendo? Você pensa que ele não sabe o que você pensa quando o irmão ele te deixa entristecido? E muitas vezes ele nem sabe que te entristeceu, mas você fica entristecido e fala, não vou falar mais com esse irmão, eu vou ficar magoado, eu vou ficar aqui ferido, e eu quero ver a pessoa que vai entrar na minha frente e falar que esse irmão está certo. Se falar, eu vou falar também. Cadê o amor? Nós somos a noiva de Cristo. Você, principalmente vocês que são casados. Se alguém fosse contra o teu esposo ou contra a tua esposa, ofendesse, atacasse, você iria ficar parado? Sim ou não? Mas é isso que nós estamos fazendo com a própria noiva de Cristo. Que amor é esse? Como nós devemos amar a Cristo? Como eu disse, realmente é impossível nós termos o amor que Deus teve por nós, mas nós podemos ter o amor que Deus, Ele nos ensina na palavra do Senhor, através de testemunhos que há dos discípulos, através dos testemunhos que há das discípulas, através do testemunho que há daqueles que tiveram toda uma passagem de Cristo, aqueles que tiveram até a questão das parábolas. As parábolas do Senhor Jesus também são provas de amor. Pois você pensa até algo absurdo, um rico, na verdade um rico não, um camelo passar na ponta de uma agulha é mais fácil do que um rico herdar o reino dos céus. Como você vai pensar isso? Então nem um rico vai para o céu? Não é isso. Jesus ele falava desse modo para que ganhasse, na verdade, a atenção do povo. Jesus, você pensa assim, quantas vezes você já não pregou na rua? Quem já pregou na rua? Quem já trouxe palavra na rua? A atenção que você tem ali normalmente é entre de 5 a 1% ali da população que está passando na frente. Imagina Jesus sem som, sem isso aqui, ó. Tá lá com as suas vestimentas, entendeu? Tá ali, ele tinha um rosto comum, a palavra diz, ele tinha um rosto comum, não era tão bonito, também não era tão feio para falar, nossa, esse bicho é feio. Não, ele tinha uma aparência regular. Ele estava ali pregando entre uma multidão e ninguém olhando para ele. Imagina as pessoas ali ceando, comendo. E quem que ia dar atenção? Ele dava umas dessas. Falou, é mais fácil um camelo entrar na ponta de uma agulha do que um rico herdar o reino do céu. Aí todo mundo fica assim, e o que eu vou fazer, Jesus? Porque muitas pessoas ricas o acompanhavam. Pessoas que tinham muitos dinheiros. E ele fazia ali, parava, ele sentava ali na sinagoga, o pessoal trazendo as ofertas, o ouro, a prata. O que eu vou fazer, Senhor Jesus? Você deve amar, porque se você ama, você não vai deixar que as coisas do mundo tirem sua atenção, pois aquele que ama a Cristo, ele vive apenas para Cristo. Ele não vive uma vida dupla. Ele não vive uma vida de outros amores. Outros amores o quê, Jota? Outros amores de amizade, outros amores ilusórios, amores deixando à frente aqueles amores, por mais que sejam amores éticos, que são amor de relacionamento, amor paternal, mas eles não deixam acima do amor de Cristo, porque o amor de Deus, ele é muito mais incondicional do que todas essas situações, porque lá fora nós temos vários exemplos de pai abandonando filho, filho abandonando pai, como diz a palavra revelada, que já dizia que nos últimos dias, que ali haveria discussões entre pai e filhos, e filho mataria pai, pai mataria filho. Imagina qual que é o peso de um pai que perde seu filho e vê aquele que ele criou morrer, e aquele filho que perde seu pai, que cresceu com ele, com os ensinamentos, e perde teu pai. Isso é um sentimento que não tem explicação. Mas Deus, ele tem amor por nós, independente de nossas decisões. Se você agir de uma forma falando, mas Deus, por que isso aconteceu comigo? É porque eu estou te preparando. Você não sabe, mas o amor que eu tenho por você é ágape. Você ainda não o sentiu, você ainda está para o sentir, mas você precisa ser preparado para sentir esse amor, porque nós viemos ao Evangelho, nós sentimos aquele famoso primeiro amor, mas aquele amor ainda não é o amor completo de Cristo. O amor completo de Cristo só vem quando a promessa dele é cumprida na sua vida, como foi com Pedro. Houve toda uma trajetória, ele teve amor de Cristo, ele teve aquele amor ágape, mas ele falou, eu te filéu. Nós vamos receber esse amor ágape quando nós começarmos a entender. Na verdade não, entender provavelmente nós nunca vamos entender, mas nós só vamos ter esse amor ágape quando nós tivermos esse amor recíproco com Ele. Quando nós
deixarmos as coisas do mundo, mas é difícil deixar as coisas do mundo, Então como que nós podemos fazer? Pouco a pouco. Então, se eu peco, e se eu fumo, se eu ainda bebo, se eu ainda saio com meus amigos que não são cristãos, eu tenho que parar de ir para a igreja? Não. O amor, ele tudo pode, ele tudo suporta. O amor não se ira, o amor não se vangloria. O amor de Deus é um amor que sobre sua vida, Ele tudo pode, independente de quem você é, independente de como você é. Mas chegará o dia que Ele te transformará de tal forma que será cumprida a promessa na sua vida. E nesse momento você sentirá o amor ágape e fará como Pedro, morrerá pelo Evangelho e pregará a toda criatura, amará o teu próximo e você servirá. Então vou ter que esperar até esse momento para ser assim? Não, você tem que começar agora, você tem que começar agora. Você não pode parar simplesmente porque você sabe que existe uma condição, porque até então, até antes, talvez você pode não entender, você talvez não tinha esse conhecimento da palavra que eu trouxe nessa noite, você não sabia o que significava amar a Cristo, talvez até hoje você não sabia o que era servir a Cristo de todo o coração, talvez até hoje você não sabia o que era se sacrificar pela obra, até hoje talvez você não sabia que Deus tinha um amor tão incondicional, que ele precisou, na verdade ele precisou não, ele se deixou, ele permitiu que Judas beijasse o seu rosto, sabendo que Judas iria fazer aquilo com ele. Ele sabia, em vez de expor Judas na frente de todos, ele falou: Judas, meu amigo, por que você está aqui? Por que você está aqui? Ele sabia porque ele estava lá, ele sabia, mas Judas, pensa num sentimento a qual teve, que ele cometeu suicídio, pensa num sentimento tão amargurante. O próprio Pedro disse que teve uma tristeza de amargura. Imagina Judas. Mas ele era ruim. Não, ele cometeu um ato, ele cometeu sim um erro. Como o pastor disse, o que condenou não foi a ação dele, mas a falta de fé com que ele teve com Cristo. Se ele tivesse tido fé, mesmo depois daquela situação, Jesus teria o chamado para fazer a obra junto com Pedro e os outros discípulos. Ele teria pregado o evangelho tanto quanto eles, ele teria servido tanto quanto eles, mas lhe faltou fé, ele não tinha conhecimento. Hoje, todos nós vivemos pela graça e temos o conhecimento da palavra. Hoje, nessa noite, talvez, como eu disse, você poderia não ter entendimento, mas agora você tem, você não tem mais desculpa. Você não pode fingir mais que você não sabe o que era amar a Cristo. Você não pode mais fingir que você não sabe o que é servir a Cristo de todo o coração. Você não pode mais fingir que você não vê Cristo na sua escola, no teu trabalho, porque você não pode ver uma vida dupla. Ou seja, você tem que viver para Cristo, você tem que colocar Cristo onde você está. Você não tem que esperar as coisas se revelarem e acontecerem. Nenhum anjo vai cair no céu e vai escrever no chão, porque na própria palavra diz que se vier um anjo e cair do céu e colocar, e escrever no chão e colocar coisas ali que não estão na minha palavra, isso você leva com uma anátema que não serve para nada. Então isso não irá acontecer. O que você tem que fazer? Você tem que começar a agir e colocar Deus na sua vida, colocar Deus na sua casa, colocar Deus no teu trabalho, colocar Deus nos teus estudos, colocar Deus nos teus filhos, colocar Deus nos teus pais, colocar Deus na igreja, nos teus irmãos, naqueles que congregam contigo, naqueles que convivem contigo. Se você não viver para Cristo dessa forma, se você não colocar Deus na sua vida, você não viverá o real amor de Cristo, e você não receberá tudo aquilo que você tem, porque muitas pessoas aí fora estão entregando aquilo que elas têm, estão entregando aquilo que Deus deu, e é tão fácil hoje em dia, simplesmente por causa das situações, falar: Deus, eu desisto. Mas Deus, Ele tem um amor tão grande que Ele fala: filho, espera só mais um pouquinho. Mas o filho, ele fala: Deus, eu não aguento mais. E porque ela não tem amor no seu coração, ela desiste e entrega sem mais nem menos, e acaba perdendo a promessa que tem para a sua vida. Quantas pessoas aí fora que eram para ser pregadores? Eu já vi uma vez uma palavra que dizia, já estou terminando, que o homem, ele olhava para o cemitério e ele perguntava: o que você vê lá? Ele falava: morte, não vejo nada, vejo vazio. E ele falava: não, vejo talentos. Porque ali no cemitério eram para ter muitas pessoas que deveriam estar louvando a Deus, muitos compositores que estão debaixo da terra, muitos que poderiam ser pregadores estão debaixo da terra, muitos que poderiam ser músicos estão debaixo da terra, muitos aqueles que poderiam ter seguido a palavra do Senhor Jesus, que poderiam estar aí onde vocês estão hoje, mas estão debaixo da terra. Não é porque eles não tiveram oportunidade, mas é porque eles não amaram a Cristo. E nós dentro da igreja muitas das vezes não amamos a Cristo. E o entendimento que nós devemos ter de amar a Cristo é que, se você sabe que você tem uma promessa sobre a sua vida, ame a Cristo, se pegue a Cristo, porque a sua caminhada, quanto maior for a sua promessa, mais será difícil. Os tempos, os temporais, as tempestades, os ventos, né? Aconteceu até esses dias aí no Havaí. Veio um vento, um furacão,
E o furacão ele se fundiu com o fogo. Imagina se isso passa numa plantação. Mas sabe o que aconteceu? O amor permaneceu. A igreja ali daquela cidade, ela não sofreu um dano. Ela na verdade teve sim umas queimaduras no teto, mas as outras casas foram destruídas. Pessoas morreram, mas quem estava dentro daquela igreja permaneceu. Esses dias estavam falando, eu, pastor, do tsunami que teve lá, se não me engano, em 2011, na cidade de Fukushima. Foi um dos maiores tsunamis, tem até na Wikipédia lá, foi de nível desastroso. Nós morávamos na frente do mar e por um tempo houve-se os alarmes, eu era bem pequenininho, houve as pessoas tentando ligar para o meu pai, mas não conseguia porque estava sem sinal de internet, sem nada, nós não tínhamos comunicação nenhuma. Os japoneses lá correndo, porque a gente morava na beira da praia, simplesmente era uma rua, já era praia, a gente morava do lado, e a gente estava ali, e minhas irmãs e eu saímos da casa, porque a casa estava tremendo muito, era um terremoto muito forte, os japoneses correndo de casa gritando, vai, e meu pai estava assim, com as mãos levantadas para o mar. Aí minha mãe, ela querendo sair do trabalho, não podia, porque era um terremoto, então não podia sair do trabalho, né? E ela ligava para meu pai e falou, onde é que você está? Ela falou, estou em casa. Como assim você está em casa? Tá tendo um tsunami, você mora do lado do mar. É que pela graça do Senhor Jesus, o pastor ele confiava em Deus. Eu sobrevivi por essa condição, pois eu tinha alguém que confiava em Deus do meu lado. Saiba que as pessoas elas te olham da mesma forma como eu vi meu pai de longe. Tem pessoas que te veem de longe, veem o que você posta, veem o que você fala, veem o que você canta, veem como você anda, veem o que você faz. E se não serve isso para teus irmãos que estão do seu lado, se isso não serve para os teus pais, às vezes que você esconde, se isso não serve para os teus filhos que você também esconde, ou para o teu marido ou para a tua esposa, isso não vai servir para mais ninguém. Porque o exemplo que você deve dar na casa do Senhor é o exemplo que você deve dar lá fora. O exemplo que você dá para o teu marido é o exemplo que você deve dar para o teu irmão. O exemplo que você dá para a tua mãe é o exemplo que você deve dar para o teu outro irmão, para a tua irmã, para aquele teu amigo que não é crente. E assim uma semente será plantada. Eu passei aqui um pouco do horário, mas algo que eu queria dizer aqui é que Deus, Ele é maravilhoso, Ele é lindo. E como a mim Ele ama a ágape, Ele ama vocês ágape também. Eu estou ainda vivendo com Cristo e vivendo de uma forma como eu estou aprendendo ainda a amar a Cristo ágape. E como eu disse, é difícil, mas chegará o dia que haverá um grande mover do Espírito Santo sobre todas as nações. Haverá um dia que chegará o anticristo e ele tentará calar a igreja, mas apenas aqueles que amam a ágape vão permanecer. Como foi na pandemia, tantos largaram o evangelho por causa de uma gripe. Esses não tinham amor ágape, eles não sentiam amor ágape, eles nem corriam atrás desse amor. Eles não reconheciam o amor de Deus e não davam amor a Deus. Essas pessoas se deixaram. Agora imagina quando vier o anticristo, ele falar, você não pode mais pregar, você não pode mais louvar, você não pode mais ir à igreja, você não pode mais fazer isso, você não pode mais fazer aquilo, você não tem mais liberdade para nada. O que é seu não é seu mais, porque agora é do Estado, é do homem. Mas saiba que aquilo que Deus plantou no teu coração, ninguém pode tirar. Aquilo que Deus colocou no teu coração é de Deus, de mais ninguém. O amor ágape que Ele tem pela sua humanidade, ninguém pode tirar, ninguém pode interromper, pois os seus planos não se frustrarão, pois as suas palavras não hão de passar, pois o amor que Ele tem por nós é ágape, não é apenas amor. Você pode até falar, eu amo Deus, mas quando você fala, você disser isso, tem em seu coração, tem em seu sentimento, tem em sua mente dizendo, ágape, eu amo a Deus incondicionalmente, eu amo a Deus independente de qualquer situação, independente do processo, eu amo a Deus, porque Deus Ele sabe a minha estrutura, eu sei que Ele sabe que eu vou passar, eu sei que Ele sabe que eu vou aguentar o que eu vou passar, eu posso até não acreditar em mim, mas Ele acredita em mim. Eu tenho, Senhor, eu tenho pessoas que podem sim acreditar em mim, tenho liderança, tenho pastores, aquele que é debaixo de uma autoridade. Muitas pessoas pensam, eu estou debaixo de uma autoridade, então eu vou ser um serviçal, eu vou ser apenas um escravo. Não, estar debaixo de autoridade é você estar debaixo dos cuidados de uma autoridade, e Deus usará essa autoridade sobre a sua vida para que você aprenda a ter autoridade para ajudar outras pessoas, para salvar outras pessoas. Quantas vidas poderiam ser salvas? Quantas pessoas poderiam estar aqui agora nesse momento e não estão por falta de palavra, por falta do nosso próprio amor?
Então tenha em seu coração, guarde em seu coração, que Deus, Ele tem um amor ágape, e da mesma forma nós devemos ter esse amor, para que nós não venhamos, para que não venha acontecer que nem Pedro teve uma segunda chance, pois Jesus ressuscitou. Deus já está lá nos céus, nós já temos a palavra, nós já temos a experimentação da graça, nós já sabemos o que é graça. Hoje foi pregado o que é amar a Cristo. Então, saiba disso. Pedro, ele tem uma segunda oportunidade. Talvez da próxima vez não tenhamos uma próxima oportunidade de falar: Deus, eu te ágape. Deus, eu vivo para o teu evangelho, de vez de viver apenas um amor filéu, um amor mais ou menos, um amor que não passa de um amor paternal, que não é mais do que o amor que você sente pelo teu amigo, que não é mais pelo amor que você sente pela tua família. Não tem nenhum problema você amá-los, mas o amor sobre todos os outros deve ser o amor de Cristo sobre a sua vida. Hoje você tem entendimento, então conforme isso, viva isso, viva o amor de Cristo. Você viver o amor de Cristo é você viver conforme Cristo quer para a sua vida. Viva o amor de Cristo e ame Ele da mesma forma, do mesmo grau. Aleluia. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Amém? Nos coloquemos de pé, meus irmãos. Amanhã pela manhã, 8:50 aqui, reunido aqui, para ir para Francisco Morato. Nós vamos fazer um grande trabalho ali, em nome do Senhor Jesus, amém? Domingo pela manhã, IBD, Escola Bíblica Dominical. Na sequência, a nossa Escola Teológica, e à noite o grande culto com as nossas irmãs, amém? Oremos. Quantos necessitam de oração? Querido Deus, eterno Pai, graça nós te damos, ó Deus, pela tua presença em nosso meio, pela tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que despeça os teus filhos debaixo, Senhor, ó Deus, do teu poder, da tua proteção, Senhor. Todas as pessoas, Senhor Deus, que estão ao redor da igreja, nas ruas, ó Deus, sejam guardadas por ti, Senhor, dos ladrões, dos assaltantes. Guarda a tua igreja, Senhor, livra-os de toda sorte de mal, Senhor. Que todos nós venhamos retornar para os nossos lares com segurança, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Estenda as vossas mãos. Que a graça e o grande amor de Deus, as doces e as imensuráveis consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja e permaneça com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Os santos dizem: amém. Deus abençoe.